Então vamos lá. Primeira expressão, become rich, se tornar rico. Change schools, mudar de escola. Drop out of college, abandonar a faculdade. Have an accident, sofrer um acidente. Get into trouble, arrumar encrenca, arrumar um problema. Go abroad, viajar para o exterior, ir para o exterior, ok? Go for a job interview, ir para uma entrevista de emprego. Make new friends, fazer novos amigos. Move, se mudar. Retire, se aposentar. Settle down, estabelecer-se em algum lugar. Então, por exemplo, me mudei para São Paulo. So, I will settle down in São Paulo, ok? Eu vou me estabelecer em São Paulo. Start your own business. Começar o seu próprio negócio. Não havia colocado aqui, mas vamos lá. Começar o seu próprio negócio. Ok? Take a gap year. Tirar um ano sabático. Um ano sabático é um ano em que você não trabalha. Tá? Um ano para você descansar, viajar, fazer coisas que são do seu agrado. E o último, win an award, ganhar um prêmio, ok? Então todos estão aqui, né, ilustrados também. Então fiquem ligados quanto a essas expressões porque elas vão estar na prova. Depois, a gente tem aqui, olha, a situação dos verbs plus prepositions, tá? Eu deixei também aqui, né? Tô muito gente boa hoje, né? Como vocês podem ver. Os verbs com as prepositions mais as traduções, né, pessoal? Isso vocês nunca mais vão ver, vocês sabem disso. Mas hoje eu tirei esse dia para ser uma pessoa boa. Bom, falando desses verbs com as prepositions, a gente tem algumas diferenças, né? E eu mostrei aqui também para a gente checar a página 18, exercício número 5, e a página 22, exercício número 2. Bom, primeira expressão, agree about. Agree é concordar, né? E about a gente sabe que é sobre. Agree with, concordar com. Então, por exemplo, na página 18 a gente pode ver isso, olha. Um exemplo de argue with e argue about. My brother and I have different opinions about everything. I often argue with or argue about him. Nesse caso, olha, nós vamos utilizar a opção I often argue with him, tá bom? Essa primeira aqui. Por quê? Meu irmão e eu sempre temos, né, diferentes opiniões sobre tudo. Eu sempre discuto com ele, ok? Com ele, tá bom? Então, essa é uma diferença aqui, né? Utilizando o verb argue, né? E agora falando sobre agree. Vamos voltar para cá, por exemplo. Nesse caso, we agree about politics. Nós concordamos sobre política. Por exemplo, I don't agree with you. Eu não concordo com você. Então aqui eu coloquei, né, dois exemplos dos usos de agree with e agree about. Alright? Então, essa é a diferença, né? Concordar sobre e concordar com. Normalmente você concorda com alguém, né? Então lembrem-se disso porque cai na prova. Voltando para cá. Depois nós temos, como nós dissemos aqui, argue with e argue about, que é discutir sobre, discutir com. Depend on. Bom, depend on é depender de. Então, por exemplo, the baby depends on her father. Alright? Então, o bebê depende, né? Ou a bebê depende do pai dela. Dream about. He dreams about being a soccer player. Ele sonha em ser um jogador de futebol, por exemplo. Listen to, pode ser ouvir a, ouvir ao. He is listening to the radio. Ele está ouvindo o rádio, ok? Look forward to, como a gente está vendo aqui, estar ansioso para. So, this mother is looking forward to her baby, né? Essa mãe está ansiosa para o bebê dela. Participate in. Então,
participar em ou participar de alguma coisa, né? For example, I am participating in English private classes. Estou participando de aulas particulares de inglês, ok? Talk to. I am talking to my best friend. Estou conversando com meu melhor amigo ou minha melhor amiga. I am waiting for the bus. Estou esperando pelo ônibus. E a última, né? Worry about. Se preocupar sobre. Então, por exemplo, I'm worried about my grades. Estou preocupado com as minhas notas. Alright? Então, pessoal, esse vocabulário aqui, ele não vai cair na prova, ele vai despencar, tá? Então, fiquem ligados quanto a isso. E aqui, para a gente checar também, o exercise number 2 da page 22, que é esse daqui, olha. Por exemplo, complete the expressions with the correct prepositions. Por exemplo, letter A, agree, blá, 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 someone. Se someone é alguém, eu preciso concordar com alguém. Então, aqui vai ser agree with someone, alright? Letter B, talk, blá, 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 something. Something é alguma coisa, né? Algo. Então, estou falando o quê? Sobre algo. Então, talk about something, alright? Look forward. Então, estou ansioso o quê? Para algo. Então, look forward to something, ok? Depend, blá, 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 someone. Depender de alguém. Então, depend on someone, alright? Participate, blá, 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 something. Então, participar de algo. Então, participate in something, alright? Vamos checar. Letter A, with. Letter B, about. Letter C, to. Letter D, on. Letter E, in. Como a gente tinha dito, ok? Bom, pessoal, sobre essa situação aqui, está tudo pronto, né? Não temos mais o que falar sobre. Bom, agora sobre os tópicos number 3, used to e simple present, e depois used to versus simple present também. Bom, por exemplo, galera, aqui eu separei esse exemplo. Used to é sobre o quê? Sobre coisas, né, que costumávamos fazer ou que alguém costumava fazer, mas não faz mais. Então, por exemplo, aqui, olha, a gente tem um pouquinho, né, da explicação sobre o uso do used to. Então, para frases afirmativas, por exemplo, she used to participate in demonstrations. Então, o used vai ser o meu verb, que ele está conjugado no simple past, alright? Então, ela estava acostumada em participar de demonstrações ou mostras, alright, guys? The negative form, she didn't used to have food at home. Ela não costumava ter comida em casa. Então, aqui, olha, nós vamos utilizar a estrutura do simple past. Então, o didn't vai ser utilizado e quando o didn't, como verbo auxiliar, for utilizado, o use não pode ter D, né? Não pode ter a letter D no final. Por quê? Toda vez que um verbo auxiliar é conjugado, o verbo principal volta ao normal, como a gente já sabe dessa regra, né? E depois, nós temos a terceira aqui, né? A frase interrogativa, que a gente utiliza o verbo auxiliar antes do sujeito. Então, did she used to travel abroad? Ela costumava viajar para fora, ir para o exterior. Da mesma forma como o did foi utilizado antes, né, do verbo principal, então aquela mesma regra que nós dissemos agora há pouco vai valer também. Então, toda vez que o verbo auxiliar é utilizado e conjugado na frase, o verbo principal volta ao normal. Então, a gente não pode falar, por exemplo, did she used to, mas did she used to, ok? E para responder, a gente utiliza yes, she did, or no, she didn't. Alright, guys? Bom, então é isso. Aqui a gente tem um tópico falando sobre, né? We use used to plus base form of the verb to talk about past habits and situations. Então, a gente utiliza, né, essa estrutura do used to para falar sobre past habits, né? Hábitos passados e situações passadas. We use it to talk about things that people did regularly in the past, but they don't do now, alright?
Então, nós utilizamos isso para falar sobre coisas que pessoas faziam, né, regularmente no passado, mas não fazem agora, ok? Então, exemplos. They used to live in Chicago, but now they live in Boston. He used to ride his bike to work, but now he takes the bus. Ok, guys? Então, essa é a diferença. Então, por exemplo, aqui, olha, pode ser uma questão bem parecida das questões que vão ter na prova, né? Por exemplo, she, blá, blá, blá. Eu preciso usar o verb like aqui no espacinho. Watching TV, but now she prefers reading. Opa, tem um contraste aqui, né? A palavra but nos dá um contraste entre a primeira sentença e a segunda. Então, por exemplo, agora ela prefere ler. Mas, então quer dizer que antes ela assistia TV, né? Ela costumava assistir TV. Então, por exemplo, a gente vai utilizar isso aqui, ó. She used to like watching TV, but now she prefers reading. Ok? Então a gente tira esse like daqui, né? Para ficar mais fácil a percepção aqui da ideia. Então, ela costumava gostar de assistir TV, mas agora ela prefere leitura, né? Ela prefere ler. Tudo bom, pessoal? E aqui a gente tem outra ideia. Por exemplo, my parents, blá blá blá, used to have or have a Renault, but now they drove or drive a Seat. Bom, pessoal, aqui eu coloquei as duas opções, né, para a gente poder ver. Pode ser que caia algo parecido na prova também. Então, eu tenho used to have e have. E aqui drove ou drive. Bom, vamos ver então. Da mesma forma como nós vimos aqui, but now é o conectivo entre as duas partes da frase. Então, por exemplo, é uma ideia de contraste, certo? Então, aqui eu posso falar que my parents used to have a Renault, but now they drove or drive. Já que é now, present, but now they drive a Seat. Ok, guys? Então, aqui nós temos essa questão do used to, alright? Num contraste contra o simple present, ok? Bom, agora falando sobre subject and object questions. Bom, galera, aqui nós temos aqui, olha, uma subject question e aqui uma object question. Qual a diferença? Bom, vamos ver aqui os exemplos. Who went to the movies yesterday? Eu quero saber o sujeito, né, dessa frase. Quem foi ao cinema ontem? Então, Joe went to the movies yesterday. Então, o Joe que foi ao cinema, né, ontem. Então, por exemplo, quando eu falo sobre uma subject question, eu estou perguntando sobre o sujeito. Agora, uma object question, eu pergunto sobre o que o sujeito fez. Alright? Então, eu já sei quem é o sujeito. Eu quero saber a ação que ele praticou. Então, no caso aqui, olha, what did Joe do yesterday? He went to the movies. Alright? Então, por exemplo, who ate my chocolate? Quem comeu meu chocolate? Então, aqui, olha, a estrutura dessa frase, como que vai ser feita? O verb é ate, né, que é o passado do verb eat. E eu não preciso de did, tá bom? Não preciso de did, por ser uma subject question, alright? Então, who ate my chocolate? Carla ate your chocolate. Ok? Agora eu vou perguntar, what did Carla do? O que a Carla fez? Então, por exemplo, eu sei quem é o sujeito, eu sei quem está praticando a ação, eu sei que é a Carla, então eu quero saber qual ação ela vai praticar. Então, what did Carla do? Carla ate your cake. Ok? Então, é isso, pessoal. Essa é a diferença entre uma subject question e uma object question. Alright? Bom, aqui eu tenho alguns tópicos, né, para a gente poder falar um pouquinho também. Então, question words can be either the subject or the object of the verb. Então,
essas palavras, né, que ativam perguntas, por exemplo, what e who, elas podem ser tanto o sujeito ou o objeto de um verbo, alright? Por exemplo, if the question word is the subject of the question, we don't use an auxiliary verb, que é o que a gente acabou de fazer aqui, ok? Who made the cake? Quem fez o bolo? Jenny made the cake, alright? Então, se a question word for utilizada aí, né, numa subject question, ela vai ser o sujeito da frase, ok? E quando acontece isso, nós não utilizamos o auxiliar. E no caso aqui, if the question word is the object of the question, we use an auxiliary verb, do, does or did. Então, por exemplo, se nessa palavra que ativa a pergunta, como what e who, é o objeto da questão, nós utilizamos um verbo auxiliar, ou pode ser do, ou does, ou did. Então, what did Jenny make? She made a cake, ok? Então, nós temos essas diferenças, alright? Quando eu quero saber sobre quem fez a ação, a frase vai ter essa estrutura, sem o verbo auxiliar. Quando eu quero saber o que o sujeito fez, né, uma object question, a gente vai utilizar a estrutura com o verbo auxiliar. Ok, pessoal? Então é isto. Tenham em mente que vocês podem refazer os exercícios, né, ler novamente as coisas e tudo mais, para que fique mais fácil. Bom, vamos fazer aqui rapidinho esse tipo de exercise que está aqui, olha. Tanto o number 3 quanto o number 4. Bom, number 3. Choose the correct answers. I used to move or moved to France 3 years ago. I used to move or I moved to France 3 years ago. Bom, pessoal, você costumava se mudar? Não, então não tem como. I moved to France 3 years ago. Eu me mudei para a França 3 anos atrás. Letter B. I used to go or I went hiking twice a month when I was younger. Opa! When I was younger. Demonstra que isso era um hábito, certo? Então, olha. Went hiking twice a month. Opa! So, I used to go hiking twice a month when I was younger. Alright? Então, eu costumava fazer isso, ok? 2 vezes por mês quando eu era mais jovem. Eu costumava fazer trilha 2 vezes por mês quando eu era mais jovem. Letter C. Last weekend, I used to go or I went shopping, but I didn't use to buy or I didn't buy anything. Last weekend, galera, isso daqui é um hábito, né? Alguma coisa assim, uma rotina passada? Não. Então, I went shopping, but I didn't buy anything. Então, semana passada eu fui fazer as compras, né? Mas eu não comprei nada. Fui às compras, mas não comprei nada. Olha que bacana. Letter D. What did you used to do or what did you do on weekends when you were 10? Opa, when you were 10. Então, era uma época da minha vida. What did you used to do? Então, a primeira opção aqui é a que vai me caber melhor. Por quê? O que você costumava fazer aos fins de semana quando você tinha 10 anos de idade. E a última. Peter used to get or got married last week. Bom, married last week. Se casou semana passada. Então, o Peter se casou, né? Got. Não tem como, ele costumava se casar semana passada. Então, não funciona isso. Alright, guys? Agora para o number 4. Complete the questions and answers with the correct form of the verbs in parentheses. Então, pessoal, é bem parecido como nós vimos aqui, né? Vamos ver aqui como ficaria essa letter A. Did you, blá, 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 to, blá, blá, blá. Aí eu teria o verb live para usar. In a different town or city. Bom. Did you used to live in a different town or city? Yes, I used to live in Albuquerque, but I live in Miami now. Bom, esse but
E now demonstra a ideia de present. Então, por isso, I live in Miami now. E depois aqui, I moved here 2 months ago. Vamos ver como é que funciona? Used, live, used to live, live e moved. Então, como a gente disse, did you used to live in a different town or city? Yes. I used to live in Albuquerque, but I live in Miami now. I moved here 2 months ago. Ok, guys? Bom, pessoal, espero ter ajudado. Estudem bastante, tá? Se preparem para a prova. Não está difícil. É apenas a matéria que nós estudamos. Então, se preparem. Bye. See you.